Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Deus tem me dado a oportunidade de viajar esse Brasil todo aí pregando. E algumas igrejas ficam no coração da gente. Estava falando com o pastor Félix hoje. Essa é uma igreja que ficou no meu coração. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito honrado por estar num momento tão especial de um aniversário. Então é uma honra estar com vocês. Queridos, eu quero te convidar a já abrir sua Bíblia no Salmo 90, capítulo 90, versículo 12. Antes da gente ler, eu gostaria de te falar, como o pastor falou, eu trouxe vários materiais. Meu pastor sênior lá em Curitiba é o pastor Luciano Subirá. Quem conhece aqui o pastor Luciano Subirá? Amém. É o homem que me levantou no ministério pastoral, é meu pastor, meu discipulador. E nós entendemos que Deus tem nos dado um chamado na área do ensino lá em Curitiba. Então eu trouxe ali vários livros meus, livros do pastor Luciano. Eu não vou falar de todos os materiais, são vários títulos, mas eu vou falando de alguns deles. Quando eu estive aqui a última vez, eu não tinha esse livro ainda, eu lancei no ano passado. Se chama Valentes pela Verdade, Vivendo, Anunciando e Defendendo a Verdade Bíblica. Talvez você não saiba quantas pessoas morreram para que hoje você tivesse uma Bíblia em português na sua mão. O primeiro culto protestante feito no Brasil foi feito por um grupo de franceses. E metade desse grupo foi morta depois. Então existe uma história de sangue, de mártires, por trás da gente ter uma Bíblia na nossa mão. E nesse livro, querido, eu trago muito conteúdo histórico e eu falo como a Bíblia veio parar na sua mão, quantas pessoas morreram, como os judeus foram dizimados para defender a verdade. E eu mostro a importância, a gente vive um tempo de um relativismo muito grande. Né? A Bíblia tem se tornado relativa, muitas linhas de seminários aí têm distorcido a verdade. E eu falo nesse livro sobre a importância da gente conhecer, amar e defender as Escrituras. Eu garanto uma coisa para você, se você ler esse livro aqui, você nunca mais vai olhar para a sua Bíblia do mesmo jeito. Amém? Eu trouxe ali também, eu quero falar desses dois em primeiro lugar, que são dois livros que o pastor Luciano acabou de lançar. Esse aqui ele lançou faz uns 3 meses, se chama Até Que Nada Mais Importa, Como Viver Longe de um Mundo de Performances Religiosas e Mais Perto do que Deus Espera de Você. Fala sobre você focar naquilo que é mais importante, o amor ao Senhor sobre todas as coisas. É um livro cheio de histórias, testemunhos, é incrível. E esse aqui, irmãos, quase ninguém tem. Acabou de sair mesmo, está quentinho. O pastor Luciano considera a obra-prima dele, O Impacto da Santidade, Compromisso Profundo e Resultados Extraordinários. Esse livro é um tratado sobre santidade. Ele mostra o que a santidade faz na nossa vida e a importância disso. É um livro muito especial também. Amém? Em tempo de festas, aí tá aí um bom presente para você dar no fim de ano. Não engorda. Né? A maioria dos livros custa R$25. A gente tem máquina de cartão, pode parcelar. Isso é bem mais barato do que sai um livro desse numa livraria. Mas a gente quer que a mensagem chegue em você. Amém? Vira para a pessoa que está do teu lado, faz uma cara de profeta e fala assim: eu profetizo que você vai me dar um livro de presente. Se vê como que é o crente, é só falar de alguma coisa de graça, já tem um avivamento, não é? É assim mesmo. Amém, queridos? Deixa eu falar algo para você. Normalmente quando eu saio para uma viagem, e todo mês eu viajo, toda semana eu estou ministrando em algum lugar, normalmente Deus já põe algo antes no meu coração. E eu estava num conflito até eu entrar aqui na igreja, de entender aquilo que Deus tinha para mim. Enquanto eu estava ali orando, Deus me deu 3 mensagens. E eu entendo que em alguns lugares você vai, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, que é ensinar a palavra. Essa é a veia mais forte do meu ministério. Mas eu acredito que mais do que isso, que Deus vai trazer para nós aqui nesses 3 dias, existe um conteúdo profético. Eu estava ali, Deus me falou muitas coisas e eu tenho certeza que eu não vou pregar essas mensagens só por pregar,
mas que existe algo especificamente para vocês, para esse tempo que vocês estão vivendo, amém? Salmo 90, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Queridos, o que a Bíblia está dizendo para a gente aqui em primeiro lugar é que existe uma sabedoria em se contar os dias. Eu sei que a gente está numa comemoração aqui de aniversário, mas é uma tendência às vezes natural da gente de tratar o tempo, os anos, como se fosse uma coisa meramente secular. A gente seculariza o tempo. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai perceber muito fácil que Deus ele sempre trabalha com ciclos. Um aniversário é uma mudança de ciclo, uma virada de ano é uma mudança de ciclo. A gente vê que a Bíblia, Deus, ele trabalha com ciclos. Então nós vemos Deus trabalhando 6 dias para formar o mundo e descansando no sétimo. Nós vemos que desde a criação até Abraão são 2000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2000 anos. De Jesus até nós, mais 2000 anos. A gente vê a Bíblia falando de 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. A Bíblia fala das 70 semanas de Daniel. A Bíblia fala sobre Deus reduzindo o tempo de vida do homem para 120 anos. A gente vê os 40 anos no deserto, 2 períodos de 40 anos que Moisés ficou no deserto. Então a Bíblia, Deus, trabalha com ciclos. E existe uma sabedoria em se contar os anos e se perceber esses ciclos. Eu acredito, querido, que toda virada de ano, ela é uma mudança de ciclo. E no entendimento bíblico que eu tenho hoje, eu acho que seria uma grande irresponsabilidade da nossa parte não chegar num aniversário ou no final de um ano e não avaliar e analisar tudo que passou. Aquilo que Deus fez, o quanto nós andamos, o quanto na direção de Deus nós caminhamos, o quanto em direção ao propósito de Deus para nós caminhamos. Alguns anos atrás, o pastor Marcelo Jamal, não sei quem conhece, esteve ministrando uma palavra lá na igreja. Ele falou uma coisa que marcou a minha vida, marcou meu coração. Ele falou: olha, quantos anos de vida você acha que te restam? Ele falou: faça a conta. Ele disse: olha, a média de vida do brasileiro é 74, 75 anos. Eu fiz a conta. E ele falou: todo mundo fez a conta? Todo mundo fizemos. Ele falou: então o tempo que sobra é tudo que você tem para cumprir todo o propósito de Deus na sua vida. Isso me deu um senso de urgência, um senso de propósito, de falar: Deus, eu preciso perceber isso, eu preciso entender para onde eu estou indo. E nessa mesma época eu comprei um caderninho, esse caderninho está até comigo, ele me acompanha há alguns anos, e sempre quando vai chegando o final do ano, normalmente em novembro, eu começo a pedir para que Deus me dê impressões proféticas para o ano seguinte. Então esse caderninho deve estar comigo há uns 6 anos já. E ali alguns anos Deus me falou coisas sobre a igreja, em alguns anos Deus me falou coisas sobre o que ia acontecer no mundo, algumas vezes Deus me falou coisas pessoais, mas eu entendo que eu posso gerar esse ambiente profético e exercitar o meu ouvido para ouvir a Deus. Quando Deus se revela na palavra, você vai ver em toda a escritura que Deus se mostra ao homem como um Deus que fala. A Bíblia já começa com Deus criando, 3º versículo de Gênesis, Deus criando o mundo através da sua palavra. Quando Deus faz uma apologia de si mesmo, em várias vezes no Antigo Testamento, Deus diz assim: olha, eu não sou como os outros deuses, que tem olhos e não veem, tem boca e não fala. Eu sou um Deus que fala. E Deus fala aos homens, Deus manda os homens escreverem aquilo que Ele fala. Então eu entendo, querido, que eu posso gerar um ambiente profético para que Deus fale comigo e me direcione naquilo que Ele tem para o próximo ano. Se eu pegar meu caderninho ali, eu tenho as impressões proféticas, aquilo que Deus está falando comigo, aquilo que Deus está me direcionando para o próximo ano e mais alguns anos. E eu creio que Deus quer mexer nisso conosco nesses dias. Deus quer nos dar uma direção. Eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 14.
Lucas capítulo 14, versículo 28. Lucas capítulo 14, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem o dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que Deus quer ensinar aqui para mim e para você, o que Jesus queria ensinar, é qual é o seu projeto. O que você quer, para onde você quer ir, quanto custa isso, o que vai exigir de você. Eu lembro que desde cedo eu recebi meu chamado. Com 16 anos eu já sabia que eu ia ser um pastor em tempo integral, que eu ia ser um pregador da palavra, que eu ia viajar pregando, mas eu abri mão do meu cursinho, do vestibular, para estar no ministério. Com 18 anos eu tive meu primeiro período no ministério em tempo integral, e com 23 anos eu conheci a Dani, que é minha esposa, e ela vinha de uma família que tinha muito recurso, o pai dela é um empresário muito bem sucedido, e eu entendi, queridos, naquele tempo que aquela era a mulher que Deus tinha para mim, eu entendi que aquela era a minha esposa. Meu sogro e minha sogra vieram para mim e falaram: olha, a gente sabe que você sonha esse negócio de ser pastor, mas você quer namorar com a nossa filha, você vai ter que ter um emprego, você vai ter que fazer uma faculdade. E eu entendi que aquilo era o tempo de Deus. Eu lembro que na época, querido, eu fiz um planejamento e eu falei: ó, o negócio que eu vou ser mesmo é pastor. Eu falei: mas eu preciso de um emprego para casar. Eu lembro que na época eu olhei e eu falei: ó, qual que é o curso de faculdade mais coringa que tem? E eu vi que era administração. Eu falei: pois é esse aí que eu vou fazer. Eu descobri que existia eu não sei se tem aqui algum representante de laboratório, tem não? Aquele carinha de pasta preta que entra na sua frente no médico, que todo mundo adora. E eu falei: olha, esse negócio paga bem desde o estágio, eu vou fazer isso aí. Eu fiz um planejamento, eu falei: Deus, eu vou entrar numa faculdade. Eu não tinha dinheiro para pagar, mas assim que eu passar no vestibular, eu fizer minha matrícula, eu vou entrar no laboratório desse como estagiário, e eu vou ter um planejamento, eu vou casar. E tudo isso que eu planejei, querido, aconteceu. Depois que eu e minha esposa casamos, a gente fez um planejamento de em 5 anos nós estarmos no ministério em tempo integral. O que foi esse planejamento? Eu não tinha financiamento de casa, eu não tinha financiamento de carro, eu não tinha cheque especial, eu não usava cartão de crédito. Por quê? Eu falei: olha, se alguém me oferecer um salário pequenininho para ser um pastor, eu não vou estar preso com nada, e eu vou poder corresponder ao meu chamado, ao meu ministério. Então, querido, eu posso te falar que várias coisas, que eu tive uma direção, eu tive uma impressão de Deus, eu entendi um ciclo, eu entendi um tempo, e eu pude corresponder a isso. E a grande verdade, querido, é que todo mundo, quando começa... A gente entra numa virada de ano, tem sonhos e tem promessas. O recorde é: vou emagrecer. Não é? A principal de todas é: vou emagrecer esse ano, vou fazer exercício, vou para uma academia. Aí quando chega em novembro, tá todo mundo gordo, pensando no panetone. Então, mas a grande questão não é só o que eu quero de Deus, o que eu espero de Deus, mas o quanto eu estou preparado para aquilo que Deus tem para mim. Eu acredito que, como homens e mulheres de Deus, seria irresponsável, querido, da nossa parte, entrar num novo ano sem saber o que Deus espera de nós nesse tempo. Então, desde começo de novembro, eu estou chorando, eu estou orando diante de Deus, eu estou jejuando, e a minha oração, quando eu acordo de manhã, é: Jesus, para onde o Senhor está indo? Porque eu preciso te seguir, eu preciso entender para onde o Senhor está indo, o que o Senhor quer fazer, qual é a estação, o que o Senhor quer fazer nesses dias, o que o Senhor tem para mim, aonde o Senhor quer que eu chegue. Sabe por quê, querido? Porque quem não sabe para onde ir, nunca encontra um vento a favor. Quem não sabe para onde quer ir, sempre está indo para a direção errada. Então a gente precisa ter essa sensibilidade profética para entender o que Deus tem para nós. Você já fez essa pergunta para você? A gente está no dia, hoje é dia
14 de dezembro. A gente tem pouco mais de 15 dias. Quanto tempo você despendeu já diante de Deus para saber para onde Deus quer te levar nesse novo ano? O que Deus está gerando no coração dele, no seu coração, para onde Deus quer te levar? E quem aí tem promessas de Deus? Levanta a mão. Você tem promessa de Deus? Então escuta o que eu vou te falar. Se prepara, porque um novo ciclo está começando. Um novo ciclo de um novo ano, não só isso, mas um novo ciclo para vocês como igreja. E existem algumas coisas que elas tentam nos roubar a fé e comprometer essas mudanças de ciclo. Você já viu pessoas, você tem algum parente que parece que você encontra o cara, você vê ele 5 anos depois ele está igual, 10 anos depois ele está igual, 15 anos depois ele está igual. Ele está com os mesmos problemas, ele está reclamando das mesmas coisas, ele está no mesmo lugar. Agora, se tem promessas de Deus, então se prepara, porque um ciclo novo vai começar. E eu quero te falar aqui de 5 coisas, 5 ladrões da nossa fé. E uma das coisas que Deus mais fala comigo, que Ele quer mover no meio de vocês, nesses 3 dias, o que eu creio que Deus quer fazer é provocar a fé de vocês. Então vocês vão ver que eu vou falar aqui, vou pregar 3 mensagens que falam de fé. Eu vou fechar isso de forma especial no domingo. E eu quero falar aqui de 5 coisas que roubam a nossa fé e nos impedem de mudar de ciclo. A primeira coisa, primeiro ladrão da nossa fé e que nos trava para que a gente mude de ciclo, o pecado. Quando a gente deixa o pecado entrar na nossa vida, você pega um cara que tem promessa de Deus, alguém que espera algo de Deus, alguém que tem promessas, que tem chamado. Quando essa pessoa deixa o pecado entrar, a primeira coisa que o pecado rouba é sua fé. Quando você olha para Pedro, e eu acho ele um dos maiores exemplos sobre isso, olha o chamado que esse homem tinha. Um dos 12 apóstolos do Cordeiro. A Bíblia fala do nome desses homens estarem escritos na fundação da Jerusalém Celestial. O cara que foi chamado para andar com Jesus. Um chamado, querido, peculiar, que só foram esses 12 homens. Ninguém mais vai ter um chamado como esse. E a Bíblia fala que depois de negar Jesus 3 vezes, o que ele faz? Quem lembra? Ele volta a pescar. Então ele tinha um chamado, ele andou 3 anos e meio com Jesus. Mas quando ele nega Jesus 3 vezes, o que ele faz? Ele volta a pescar. Quando o pecado entra na sua vida, a primeira coisa que acontece, você deixa de acreditar nas promessas de Deus. E a segunda coisa, você acha um plano B para a sua vida. Você deixa de lado as promessas e você encontra um plano B. Pedro voltou a pescar. E eu acho muito interessante que a Bíblia fala que quando Jesus começa a aparecer para várias pessoas num período de 40 dias, tem uma hora que Jesus fala assim, manda chamar os discípulos e a Pedro. Por que ele manda chamar os discípulos e a Pedro? Porque ele não considerava Pedro um discípulo? Eu acredito que não. Eu acredito que Pedro não se considerava mais um discípulo. E se alguém fosse falar assim, o mestre está chamando aqui os discípulos, ele não iria. Mas a gente conhece a história, a gente sabe o que Deus fez na história desse homem, como Deus restaurou esse homem, e a primeira pregação de Pedro, depois do Pentecostes, alcança 3.000 pessoas. A segunda, 5.000. Então, querido, quando o pecado entra na sua vida, ele rouba a sua fé, ele rouba o seu propósito, ele rouba a sua direção, ele rouba o seu discernimento para ouvir Deus, para onde Ele quer te levar. Agora tem outra coisa que é importante, que eu preciso destacar, que muitas vezes você está aqui, você entrou, você conhece o Senhor, você tem um chamado, você tem promessas de Deus, mas você teve uma queda na sua caminhada. E talvez você tenha restaurado isso, você endireitou a sua vida, você abriu mão do pecado, mas você não consegue acreditar mais que Deus ainda tem aquele propósito para você. Eu trabalho muito com jovens, e a gente sabe que os jovens, por natureza, são instáveis. E o que eu tenho encontrado, pessoas que falam, pastor, Deus tinha algo para mim, mas eu estraguei tudo, Deus não tem isso mais para mim. Eu quero dizer para você que isso é mentira. Que você precisa, em primeiro lugar, é consertar a sua vida. Mas olha o que Deus fez na vida de Pedro. Se você
andar em fidelidade, Deus não vai esquecer das promessas. Ele não vai esquecer de para onde Ele quer te levar. Ele vai restaurar, Ele vai levar você para um nível maior. Segundo ladrão da nossa fé e que nos impede de mudar de ciclo. Uma coisa chamada cotidiano. Querido, é impressionante como a gente tem uma capacidade muito grande de se acostumar com aquilo que Deus faz. Eu sei que vocês estão vivendo um desafio aqui de construir uma igreja, e uma das experiências que a gente teve, a gente mudou para um lugar muito maior, é porque nós vivemos tantos milagres de Deus, mas toda vez que a gente precisa de um milagre novo, parece que a gente esquece do que aconteceu. E a gente tem uma capacidade muito grande de se acostumar, querido, com aquilo que Deus faz e de repente não perceber quantas coisas Deus quer fazer. Você sabe, uma das coisas que mais choca a minha vida e mais me confronta é ver um novo convertido. Você vê um novo convertido, esse cara tem uma fé que envergonha a gente às vezes. O cara se converteu faz um mês, aí ele senta para falar com você e vem chorando já. Você fala, o que aconteceu? Fala, não, pastor, Deus falou comigo, eu estava no meu trabalho, eu estava pedindo para Deus falar comigo, e de repente, pastor, sentou uma pomba na minha janela. E eu entendi que era Deus falando comigo, esse cara já está lavado de lágrima, e Deus me tocou, e eu fui cheio naquele... Tem uma fé simples. Mas às vezes no nosso dia a dia, querido, a gente vai aprendendo tanta coisa, a gente vai carregando tanta coisa, que nós deixamos que essa simplicidade da fé vá embora e a gente para de perceber como Deus cuida da gente em pequenos detalhes e nós nos acostumamos com as coisas de Deus. Sabe um dos maiores exemplos que eu vejo disso? O povo que Moisés tirou do deserto. Pensa num povo que viu um milagre. A primeira coisa que eles veem, as 10 pragas caindo sobre o Egito. Você conhece a história. Depois das 10 pragas, o faraó resolve liberar o povo. Quando eles chegam na travessia do Mar Vermelho, os egípcios estão correndo atrás deles. O que Deus faz? Abre o mar. A Bíblia fala que eles atravessam a pés secos. Quando os egípcios entram atrás deles, Deus fecha o mar de volta e aquele povo morre afogado. Querido, quando eles chegam no deserto, Deus continua fazendo milagres. A Bíblia fala de uma coluna de fogo que se levantava durante a noite, iluminava a noite, trazia calor para eles. A Bíblia fala de uma coluna de fumaça que se manifestava durante o dia, dava direção, mostrava para onde eles tinham que ir, fazia sombra. E mesmo depois de tanto milagre, depois de tanta coisa sobrenatural, Deus faz mais uma coisa que impressiona esses homens. A Bíblia fala que Deus diz para eles que ia derramar pão do céu. E a Bíblia fala que esses homens acordam de manhã e junto do orvalho tinha nascido como uma película, algo muito fino, que era um pão que aparecia junto do orvalho. E a Bíblia diz que os israelitas chamaram esse pão de maná. Você sabe o que significa a palavra maná? A tradução literal de maná é o que é isso. Quando eu olho para isso, sabe o que eu imagino? Eu imagino esses homens acordando de manhã, depois de ter visto tanto milagre, depois de ter visto as 10 pragas no Egito, o mar se abrindo, o mar fechando, coluna de fogo, coluna de fumaça. Eu imagino aqueles homens levantando, olhando um pão que aparecia do nada, e eles abaixando, juntando aquele pão e falando, o que é isso que Deus fez no nosso meio agora? Deus está fazendo aparecer pão do nada, pão do céu, está brotando da terra, e eles ficam maravilhados, eles falam, o que é isso que Deus fez no nosso meio? Só que o tempo vai passando, e o maná está lá todo dia, e eles continuam comendo o maná, e no outro dia o maná aparece de volta, eles comem de volta, e no outro dia o maná aparece de volta, eles comem de volta, e eles se acostumam tanto com o sobrenatural de Deus, e isso vira algo tão corriqueiro, que lá em Números 21, 4 e 5, eles chegam a reclamar para Deus, falando assim, nós detestamos esse pão desprezível que nos deste. Você consegue perceber a diferença, querido? Tem outra versão que diz assim, nós detestamos esse pão abominável que nos deste. Então nós temos uma tendência, querido, de nos acostumar, o dia a dia ele rouba algumas coisas de nós. É por isso que o Salmo 103, 2, você pode abrir se quiser,
diz assim: bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas sabe o que a gente faz? A gente esquece muito fácil os milagres que Deus fez na nossa vida, mas aquilo que não aconteceu do jeito que a gente queria, a gente traz à memória toda hora. Por 3 vezes Jesus multiplicou pães. 2 vezes Jesus multiplicou pães e peixes. Na 3ª vez Jesus fala para os discípulos: olha, vocês não podem se contaminar com o pão dos fariseus, com o fermento dos fariseus. Aí um cutuca o outro e fala: olha, ele está falando isso porque a gente não trouxe pão. Já esqueceram dos milagres, já esqueceram do que Deus podia fazer. Agora o que a Bíblia está falando é: alimente o seu coração, a sua mente, traga à memória aquilo que dá alegria, aquilo que dá esperança. E, irmãos, a gente viveu muitos milagres lá. Estava falando para o pastor Félix. A gente fez uma projeção financeira do que a gente ia gastar para entrar no novo templo, para terminar, pelo menos a maior parte. E até o momento a gente gastou exatamente o dobro. E só está pronto o templo e o departamento infantil. E muitas vezes, irmão, a gente parou e falou: Deus, é agora, da onde que vai vir? A gente sempre trabalhou lá na igreja, a gente tinha 1 ano praticamente garantido. Então, se não entrasse R$1 na igreja por 1 ano, a gente pagava os funcionários, a gente pagava aluguel, pagava as contas da igreja e pagava os pastores. A gente chegou num nível do nosso salário dos pastores atrasar mais ou menos 20 dias. Mas Deus fez, irmão. É nessa hora que você dobra o joelho, que você clama e o milagre vem. Por quê? Porque a condição para andar em cima da água é pisar fora do barco. Se você ficar sentadinho no barco, o milagre não vai acontecer, irmão. Um dos primeiros textos que eu memorizei, e eu lembro que quando eu era adolescente, eu comprei uma cartolina uma vez, e eu recortei um monte de quadradinhos, eu não tinha nada eletrônico assim na época, e eu escrevi vários textos que eu queria memorizar. Um dos primeiros textos que eu memorizei foi esse, eu quero que você abra lá comigo, Filipenses capítulo 4. Versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é venerável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. O que a Bíblia está falando, está ensinando para mim e para você? Para de pensar no que deu errado. Traga à memória aquilo que deu certo, a resposta que você teve, a intervenção sobrenatural de Deus, aquilo que Ele já fez na sua história. É isso que deve ocupar o seu pensamento. Não deixa o dia a dia comum roubar de você a sua fé simples. Terceiro ladrão da nossa fé que nos impede muitas vezes de mudar de ciclo, de romper e entrar num ciclo novo: o tempo. Querido, toda a promessa de Deus, ela passa pela prova do tempo. Às vezes esse tempo é longo, às vezes esse tempo é mais curto, mas sempre existe um tempo envolvido. Eu marquei algumas coisas aqui só para você ter uma ideia. Desde que Abraão recebeu a promessa de Deus que teria um filho de Sara, você sabe quanto tempo levou para Isaac nascer? Alguém falou aí. 25 anos. 25 anos levaram. Abra comigo em Hebreus capítulo 6. Abraão recebeu a promessa com 75 anos. Isaac nasceu quando ele tinha 100. Hebreus capítulo 6, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que eu o abençoarei e farei os seus descendentes numerosos. E foi assim que depois
Essa frase é importante. Depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Desde que Davi foi ungido na casa de Jessé, diante dos seus irmãos, reis sobre todo Israel, sabe quanto tempo levou para ele se tornar rei sobre todo Israel? 20 anos. 20 anos. Moisés, irmão, mata aquele egípcio, se esconde no deserto. Normalmente eu pergunto para as pessoas quanto tempo Moisés ficou no deserto. A maioria responde 40. Na verdade ele ficou 80. Porque 40 ele ficou escondido e 40 anos peregrinando. Caleb, desde que ele olhou a terra, ele sonhou em ter um lugar para ser seu, para colocar a sua família, até a sua promessa acontecer, foram 45 anos. Vá comigo para Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, versículo 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, diz Caleb. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam e suas cidades eram grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele me prometeu. 45 anos, irmão. Agora eu creio que se a tua promessa está demorando para chegar, Deus vai te dar esse vigor para estar bem quando ela chegar. Amém? Eu lembro do dia em que eu estava numa igrejinha do Evangelho Quadrangular, uma igrejinha pequenininha de bairro, construída de madeira, e eu não lembro quem pregou, eu não lembro qual foi a palavra, eu lembro que foi feito um apelo, e eu corri lá para frente, era um púlpito um pouquinho maior que esse, coberto com carpete verde musgo, e naquele dia eu entendi meu chamado. Eu lembro de eu abraçar aquele púlpito, chorar e falar: Deus, eu vou ser um pregador do Evangelho, eu vou ser um pastor em tempo integral. Eu tinha 16 anos. Sabe com quantos anos eu fui ordenado? Com 35. Foram 19 anos esperando. Mas o que eu fiz na minha vida, a partir daquele dia, foi mirando num alvo, mirando num propósito. Várias coisas eu mudei na minha vida, porque eu tinha uma coisa que era certa: eu vou ser um pastor. Todo o resto eu ia ajeitando junto, mas eu sabia que eu ia ser um homem de Deus. Querido, você tem uma promessa, prepara o teu coração, porque um ciclo novo está começando. Eu amo porque a Bíblia ela é cheia dos de repentes. A Bíblia fala isso muitas vezes. Moisés, 40 anos depois, se escondendo no deserto, a Bíblia diz que, de repente, apareceu uma sarça que ardia e não se consumia. Deixa eu falar uma coisa que eu quero que você guarde no teu coração. Durante esses dias eu vou contar provavelmente muitos testemunhos aqui. E quando você prega muitos testemunhos, as pessoas podem ficar com uma impressão não verdadeira de que a gente vive o sobrenatural de Deus todo dia, ouvindo a voz de Deus audível todo dia, e isso não é verdade. A grande verdade é que a maioria dos nossos dias, eles não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias, eles são naturais. Mas é a nossa disciplina e fidelidade nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis. Amém? Você recebe essa palavra? Nome de Jesus. Quarto ladrão da nossa fé, querido, que nos impede de entrar num ciclo novo, de mudar de ciclo. A dificuldade. Eu vejo algumas pessoas que parece que quando tem uma promessa de Deus e elas se agarram a algo, quando a dificuldade começa a vir, ela acha que esse é um sinal de que Deus não está naquilo. Isso não é completamente errado. Às vezes você está insistindo em alguma coisa e não está dando certo e Deus está dizendo: não é, eu quero mostrar para você. Agora, existe uma ideia errada de que quando Deus está em alguma coisa, o processo é fácil, irmão. Eu quero dizer algo para você, guarda o que eu vou te falar. Raríssimas vezes, talvez nunca, a vontade de Deus vai envolver um processo fácil.
Tudo que Deus tem para você, normalmente envolve um processo complexo, querido. Existem desafios. Sabe por quê? Porque Deus ele não olha só para a promessa, mas Deus está preocupado com o caminho que leva até a promessa. Sabe por quê? Porque Ele não quer que você só alcance a promessa, mas Ele quer que quando você chegue no lugar da promessa, você esteja preparado para abraçar isso e manter o que Ele te deu. Eclesiastes 7:8 diz assim, que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Tem gente que começa muito bem, mas para no caminho, desiste, tá difícil. Se eu parar para te contar aqui quanta coisa aconteceu no ano que eu fui ordenado, eu bati meu carro 3 vezes, uma pessoa morreu na minha célula. Sabe que eu contei essa história aqui da outra vez? Contei. Um cara morreu na minha célula 2 semanas antes de eu ser ordenado. Irmão, se eu olhasse para isso, eu olhava, eu brincava com a minha esposa, falava, essa ordenação tem que chegar logo. Porque eu sei que tudo isso que Deus está fazendo é nos preparando para esse momento. Sabe por quê, irmão? Porque se Deus te dá a promessa, enquanto você não foi preparado o caminho, você vai acabar com ela, você vai destruir a promessa. A gente fala isso muito para os casais, eu vejo isso tanto acontecer com os jovens. Você vê 2 jovens na igreja que são de Deus, bênção, os 2, chamado, os 2. Você vê um chamado que casa, você vê que um vai acrescentar na vida do outro. Mas se eles começarem esse relacionamento e agirem da forma errada, eles vão estragar sim algo que poderia ser de Deus. Então Deus ele vai nos preparando, Ele nos molda no caminho, querido. E a dificuldade, ela é a maior ferramenta de Deus para nos moldar e nos preparar. Quando Deus faz uma promessa para o povo que Moisés tirou do Egito, olha a promessa, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, vocês vão prosperar, esse lugar é frutífero, essa terra tem o de melhor, os filhos de vocês vão herdar essa terra, mas Deus nunca falou que ia ser fácil. Deus não falou que tinha gigante. Deus não falou que tinha exércitos poderosos. Por que Deus não falou? Estava enganando o povo? Não, porque provavelmente se Deus falasse. Eu estava falando para o pastor. A gente recebeu uma palavra de Deus. A gente sonhava há anos com mudar para um templo maior. A gente era uma igreja já com 3.000 pessoas e nosso templo cabia 700 pessoas. E a gente falou, uma hora Deus vai mostrar um lugar, e Deus mostrou. Deus nos deu uma palavra sobre aquele lugar, era um supermercado que faliu, lugar gigante, com aluguel caro, um aluguel de 60 mil reais. Quando a gente teve a palavra de Deus, a gente falou, vamos abraçar, a gente fez um planejamento de no máximo em 6 meses a gente está lá dentro. Sabe quanto tempo que levou, irmão? 2 anos. Nós ficamos 2 anos pagando aluguel sem entrar. Por quê? Porque a gente tomou uma decisão de não fazer nada fora da lei. A gente decidiu não mexer em nada até que tivesse alvará. E nós pagamos aluguel por 2 anos, 2 aluguéis. Se a gente soubesse isso, talvez não tivesse coragem. Se alguém falasse pra gente, vocês vão entrar, vocês vão ficar 2 anos pagando aluguel. A gente não tinha coragem de assumir. Mas Deus não deixa a gente saber algumas coisas. Mas o que Deus faz? Nesse processo a gente aprendeu fé. Hoje eu tenho experiência para poder dividir com vocês. Hoje eu tenho história para contar. Hoje Deus nos ensinou a andar em fé. Hoje, quando chega o dia do salário dos pastores e não tem 10 reais na conta, a gente está todo mundo tranquilo, falando, não, já estamos acostumados. Deixa rolar que vai acontecer. Deus vai prover. Nos 45 do segundo tempo. Então Deus, querido, Ele nos prepara no caminho. A Bíblia fala que quando o povo de Israel chegou na terra prometida, Moisés manda espias. A Bíblia diz que quando os espias vão e veem os povos que tinha naqueles lugares, armados, com carros, cavalos, gigantes, a Bíblia diz que eles já voltam desacorçoados, chorando. A Bíblia diz que eles chegam no arraial e eles falam, olha, realmente a terra tem tudo que Deus falou. Precisa de 2 homens para carregar um fruto da terra. A terra realmente mana leite e mel. Mas eles dizem assim, mas nós olhamos os moradores daquela terra, e eles são numerosos, eles são poderosos, eles têm carros, têm cavalos, têm armas, e eles choram e dizem assim, nós éramos aos nossos próprios olhos e aos olhos deles como
gafanhotos. Como que eles sabem como eles eram aos olhos deles? Por quê? Porque toda a fé deles, querido, foi embora. E a Bíblia diz que eles choraram toda aquela noite. E eles falaram, melhor era morrer no deserto. Então as promessas de Deus, elas envolvem, querido, desafios, elas envolvem dificuldades. Por quê? Porque Deus não está interessado só na promessa. Ele vai preparar você para esse algo grandioso que Ele tem para você no caminho. No caminho. Quinto e último ladrão da nossa fé que nos impede de mudar de ciclo. A nossa história. Eu tenho encontrado pessoas, e eu sinto de forma especial que isso vai tocar pessoas aqui. Eu tenho encontrado pessoas, querido, que são literalmente assombradas pela sua história. Quando eu olho para a história da onde eu vim, o que eu vejo não é bom. Minha mãe se converteu sozinha lendo a Bíblia e ela mudou a história de uma geração. Eu cresci já no lar cristão, minha mãe se converteu, eu tinha 1 ano de idade. Mas quando eu olho para a história da onde eu vim, o pai da minha mãe, meu avô materno, era um descendente de italianos que fugiram da Segunda Guerra, vieram para o Brasil. Esse homem, um homem trabalhador, honesto, com 30 e poucos anos de idade, se eu não me engano, com 36 anos, nunca tinha bebido na vida, encontrou uns familiares que tinham vindo da Itália e bebiam demais. Em 6 anos, esse homem destruiu a vida dele. Ele bebeu tanto, ele partiu do nada para se tornar um alcoólatra. Em 6 anos, ele bebeu tanto que ele desenvolveu uma cirrose. A minha mãe fala que quando ela tinha 12 anos, o pai dela estava deitado na cama, ele virava para o lado e vomitava sangue. Ela disse que pegou uma bacia de alumínio para ele pôr o sangue para fora. E disse que ele tirou um dinheiro amassado do bolso e falou assim, ó, vá lá na mercearia e compre uma garrafa de pinga e uma de vinho para mim. Diz que ela com 12 anos começou a chorar e falar, pai, mas se eu comprar para você vai morrer. Nisso a mãe gritou de outra peça da casa, falou, obedece que é seu pai. E ela fala que ela foi, ela lembra daquelas 2 garrafas embrulhadas num papel marrom, e ela trouxe aquela bebida, aquele homem bebeu, tomou aquelas 2 garrafas, começou a vomitar mais sangue, a ponto deles terem que chamar a emergência. Uma ambulância levou ele, isso era sexta-feira. No domingo de manhã ela foi visitar ele no hospital, ele já tinha morrido. Essa é a última lembrança que ela tem dele. A minha avó materna era feiticeira, conversava com demônios, fazia feitiçaria na casa dela, vinha gente de longe para fazer trabalho de feitiçaria com a minha avó. Quando eu vou para a família do meu pai, o meu avô era um homem próspero, de bens, ele trabalhava para a FUNAI, foi expulso. Por quê? Estava vendendo a terra dos índios. Gente boa. Desonesto. Quando meu pai tinha 5 anos de idade, eles eram 5 irmãos. Esse cara levantou um dia, falou para minha avó que não amava mais ela, tirou tudo que tinha de valor de dentro de casa e foi embora. Meu pai tinha 5 anos. Meu pai voltou a ver meu avô quando eu tinha 10. Então, quando eu olho para a minha história, querido, o que eu vejo não é agradável. Eu vejo pessoas que são assombradas por isso. Pessoas que chegam para mim e choram, falam, pastor, ninguém nunca se formou na minha família. Meu pai trabalhou a vida inteira e nunca conseguiu comprar um carro bom. Ou pessoas que são assombradas por terem aplicado fé em alguma coisa, creu, colocou diante de Deus e de repente aquilo não aconteceu como você esperava. Sabe uma das coisas que eu mais tenho visto? Pessoas que têm medo de crer. Sabe por quê? Você aplicou sua fé. Você creu, você orou, você jejuou, mas não aconteceu como você esperava. E o seu coração se fecha e você acaba num lugar onde você tem medo de crer. E você prefere não crer mais para não se machucar. Isso trava você, isso atrapalha você de romper. Isso não permite que você vá para frente.
Eu tenho sentado com jovens que não conseguem fazer um planejamento, sonhar, querido, pessoas que estão começando a vida. Por quê? Porque são aterrorizados pela sua história, por aquilo que deu errado, pela carga que tem da sua família. Mas chega uma hora que você precisa ou abraçar o seu histórico ou a promessa que Deus tem para você. Chega uma hora que você tem que fazer uma escolha, mas a Bíblia fala que o nosso Deus é o Deus que muda a sorte dos seus filhos. Eu quero que você leia um texto comigo, abra comigo em Salmo 126. Versículo 1. Quero pedir ajuda dos músicos, se de repente pelo menos o teclado pode nos ajudar aqui, ou os músicos mesmo, eu não sei como vocês costumam fazer no final da reunião. Salmo 126, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Eu conheço esse texto desde que eu era criança. Eu lembro que eu sempre lia para ele e eu ficava me perguntando o que são essas torrentes do Neguebe. Esse texto não falava nada para mim. Alguns anos atrás, o pastor Luciano Subirá, meu pastor, foi para Israel e ele fez até uma série, umas filmagens que está passando na Rede Super, está no YouTube, chamado No Caminho da Palavra. Ele teve acesso a coisas que normalmente quando você faz o roteiro de turismo você não tem. E ele disse que ele estava passando numa região de deserto, que é essa região do Neguebe. E ele disse que o guia falou para ele: olha, você já leu aquele salmo onde a Bíblia fala: o Senhor restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, Luciano Claro? Ele falou: olha, aqui é o Neguebe. E disse que esse guia apontou para o lado direito e mostrou um aglomerado de montanhas longe. E ele falou: você está vendo aquelas montanhas lá? O Luciano falou: tô. Ele falou: essas montanhas, elas fazem uma espécie de um panelaço. É muito difícil chover aqui. Mas quando chove naquela região, chove forte. E a água vai acumulando no meio daquelas montanhas. Ela faz como se fosse um panelão mesmo. E essa água vai subindo. Lá no Paraná a gente tem muito isso, na Serra de Paranaguá. É um grupo de montanhas que acumula água e chega uma hora que aquilo rompe. E ele falou que quando aquilo rompe, a água ela desce de uma vez só. E essa água ela vem tão forte que ela abre um rio no meio do deserto, a ponto de pegar pessoas que estavam desapercebidas e levar embora, matar essas pessoas. Então ele está dizendo, quando a Bíblia fala das torrentes do Neguebe, é quando Deus faz um rio com correnteza aparecer do nada no meio do deserto. Você pode dar uma salva de palmas? Pode dar uma salva de palmas. Você sabe, querido, como eu falei para você, cada um tem que entender qual é o seu papel no reino, e eu entendo que a principal coisa que Deus me chamou para fazer foi ensinar a palavra. Mas eu sinto tão forte um ambiente profético aqui para esses dias. E eu entendo que o pastor Luciano me ensinou isso. Ele falou: olha, Farley, você quer ativar os dons espirituais na sua vida? Quero recomendar um livro para você chamado Falar em Línguas. Tem ali, fala disso. Ele falou: você quer ativar os dons do Espírito na tua vida? Primeira coisa que você precisa ser ousado. Você precisa desejar e você precisa dar passos em direção a isso. Eu não acredito, querido, de coração que eu estou falando para você, que eu não tenho nada especial e que Deus me pôs um dom de escrever palavras proféticas no caderninho. Pelo contrário, o apóstolo Paulo vem dizer: todos vocês podem profetizar. Mas eu acredito que algumas pessoas se colocam no lugar de estarem sensíveis para isso e outras não.
Agora tem um ciclo novo começando, um ciclo novo para a igreja, um novo ano começando, um novo tempo para você. Quanta coisa pode acontecer num ano. Num ano nós mandamos gente que não tinha, nem sabia qual era o seu chamado, e no espaço de um ano descobriram e já foram para o campo missionário. Num ano nós desafiamos pessoas a largar seu emprego, estar no ministério em tempo integral. Em um ano nós desafiamos pessoas a abrir sua empresa. Muita coisa pode acontecer num ciclo novo. Agora o mais importante de tudo isso é pensar o que Deus tem. Você já pensou como você vai estar aqui em dezembro de 2019? O que será que Deus tem para você? E eu creio tanto, querido, num ambiente profético, que Deus está gerando coisas aqui. A gente vai ter tempo de chamar você para frente. Eu quero botar a mão em você. Eu creio que Deus tem coisas para liberar. Eu quero orar com você. Mas eu quero encerrar hoje de uma forma diferente. Eu acho que todo mundo tem na mão aí uma caneta, um papel, ou talvez um celular com as notas. E eu queria pedir para os irmãos que a gente pudesse liberar um louvor aqui. E eu queria que você fizesse uma oração aí no seu lugar. E você perguntasse para Deus, talvez você não perguntou ainda. Fala assim: Deus, o que o Senhor tem para mim nesse novo ciclo? O que o Senhor tem para mim nesse 2019? O que o Senhor tem para mim nos próximos anos? Quem está aqui na igreja há um ano? Levanta a mão. Quem está aqui na igreja há 2 anos? Quem está aqui na igreja há pelo menos 5 anos? O que Deus tem para você no próximo ano? O que Deus tem para você nos próximos 2 anos? O que Deus tem para você nos próximos 5 anos? Eu creio tanto no ambiente profético aqui. Talvez esse seja o start, querido, para você começar a aprender a ouvir Deus. Coloca nesse papel. O importante agora não é você acertar. Toda vez que eu fiz isso lá na igreja, depois de um ano, pessoas vêm e me procuram e falam: pastor, olha meu papelzinho. Olha o que eu coloquei, olha quantas coisas Deus respondeu. Deixa Deus provocar teu coração. A Bíblia fala de uma noite em que Abraão estava chorando, fala: Deus, o Senhor me fez um monte de promessa, e o Senhor cumpriu um monte, mas eu não tenho um filho ainda. Se eu morrer agora, o herdeiro de tudo que eu tenho vai ser um servo meu, Damasceno, chamado Eliezer. O que Deus faz? Deus fala para ele: Abraão, sai daí, sai dessa tenda um pouco. Deus tira Abraão daquilo que limitava a visão dele, o mundinho, a circunstância em que ele estava preso, e Deus fala: Abraão, olha para o céu, olha para as estrelas, você consegue contar? E ele fala: não consigo. E Deus fala: então, tão numerosas quanto as estrelas do céu vão ser os filhos que eu vou te dar. Deus leva Abraão a sonhar. Eu quero que Deus leve você a sonhar. Escreva, coloque no papel, escreva no seu celular. Você vai guardar isso com você. Você vai orar por isso nesses dias. Eu queria te desafiar não só hoje, mas coloca um prazo. Fala: Deus, até final de janeiro, até metade de janeiro eu vou estar orando por isso. O que o Senhor tem? Para onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor tem para mim nesse novo ciclo, nesse novo tempo? Deixa Deus falar com você. Senhor meu Deus, eu te peço que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais. Nós apresentamos diante do Senhor o desejo do nosso coração de corresponder à sua vontade, de agirmos, Senhor, de acordo com a tua vontade, do teu propósito. Então coloca agora sonhos no nosso coração, nos dá direcionamento, nos faz olhar além, Pai, daquilo que a gente tem visto. Renova os sonhos, renova a esperança, traz sonhos novos no nosso meio, traz sonhos novos para cá, tudo aquilo que possa estar impedindo, travando a nossa vida, para que a gente rompa para um novo nível, para algo maior, para algo mais intenso, mais precioso, que caia por terra em nome de Jesus, mas que nós possamos abraçar isso de verdade, um novo tempo do Senhor, Pai, uma nova estação espiritual, um tempo de coisas novas, em nome de Jesus, Senhor. Antes de eu falar,
tu cantavas sobre mim.